Eu tenho medo de Apocalipse. Eu não leio nenhum versículo de Apocalipse. Você sabia que eu vi isso de uma ovelha de Jesus que eu tive a honra de cuidar? Uma pessoa que tinha pavor do último livro da Bíblia, porque este livro prevê algumas catástrofes e algumas situações críticas. Você sabia que Jesus Cristo fez questão de exaltar as profecias que antecedem a sua volta a este mundo? E esses acontecimentos são palavras de esperança para aqueles que creem no Senhor. A gente vem conversando sobre isso nas últimas semanas, na nossa lição bíblica desse trimestre, sobre a escatologia, a doutrina dos últimos tempos, das últimas coisas, tudo aquilo que nos inquieta a alma a respeito desse assunto. E hoje, mais uma vez, a gente vai conversar sobre esse tema. Eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. Olha, nós aqui de volta, com o coração aberto para vocês que nos assistem, vocês promessistas, vocês evangélicos de outra denominação, vocês católicos, espíritas, vocês ateus. Todos aqueles que estão nos assistindo são muito bem-vindos. A nossa igreja, a Igreja Adventista Promessa, tem uma vocação histórica para a área do ensino. E semanalmente nós estamos aqui conversando sobre um tema da Bíblia, sobre a escola bíblica especial, é verdade, porque nós temos nossas escolas bíblicas presenciais que são realizadas nas nossas unidades, nos nossos templos e congregações, mas o tema que é estudado todos os sábados nas nossas igrejas locais, nós conversamos aqui durante a semana, nós fazemos uma reflexão. E nesse trimestre estamos estudando sobre escatologia, a doutrina do fim dos tempos. O próprio Jesus, ele deu algumas dicas das coisas que vão acontecer antes do retorno dele a este mundo. E a lição de hoje, de maneira específica, ela tem como tema Reinaremos com Cristo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, afirma: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A Bíblia diz que depois da grande tribulação, Cristo Jesus, ele virá para buscar o seu povo, aqueles que amaram a sua palavra, aqueles que se renderam a ele, e Jesus os arrebatará para que estes possam reinar com ele durante 1000 anos. Uma doutrina que nós costumamos chamar de doutrina do milênio. Existem diferentes interpretações a respeito desse assunto e o nosso desafio é entender como isso vai acontecer. O que é que a Bíblia de fato fala a respeito desse assunto? Como a gente pode interpretar essa verdade bíblica? Eu quero contar com a sua participação, com a sua atenção. Você pode aqui comentar no chat, dar o seu parecer. Acompanhe a gente, assista. Certamente tem algo de especial que Deus vai trazer ao seu coração. Mas eu não vou conversar com você sozinho sobre esse assunto. Como de costume, temos sempre um convidado e hoje o pastor Eleilton, o editor-chefe aqui da nossa editora, da editora Promessa, pessoa responsável pela produção de lição bíblica da nossa denominação, ele vai nos ajudar. Pastor, seja muito bem-vindo, desde já, fique à vontade para comentar o pessoal de casa, mas também dê o seu parecer geral sobre a lição de hoje. Amém. Graça e paz, pastor Wilbert. Graça e paz a todos os irmãos, irmãs, amigos, aqueles que acompanham a Escola Bíblica Especial. Sempre uma grande alegria estar aqui participando desse programa tão importante e especial para o povo promessista. Não à toa a Escola Bíblica Especial. Isso. Já carrega o especial no nome do programa. Verdade. Mas o tema de hoje é um tema importante, mais um dos temas relacionados aos últimos tempos, a escatologia, que é a crença sobre o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Eu digo que é importante porque se algum dos irmãos, irmãs que estão nos acompanhando já pararam para estudar sobre o tema,
eles já perceberam o quanto existe divisões diferentes a respeito desse assunto, né? Então, dependendo com que cristão você conversa, pode ser que ele tenha uma visão diferente a respeito do milênio, né? E a Igreja Adventista da Promessa também tem uma visão específica a respeito dessa doutrina, e é importante entender as razões pelas quais cremos no que cremos, né? E por que a gente julga essas outras visões, por que elas não são tão acertadas assim à luz da Escritura Sagrada. É importante conversar sobre isso porque nós encontraremos pessoas defendendo milênio das mais diferentes maneiras, né? Nas redes sociais, na internet. Então é um assunto importante. Eu acho, sabe, pastor Leuton, que apesar de ser um assunto muito conhecido no meio religioso e muito debatido, mas uma pessoa que não tem contato com a Bíblia talvez seja uma novidade. Sim. Né? Talvez ela escutou sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos, e talvez o assunto milênio não seja tão comum para um incrédulo, vamos assim dizer. E a gente tem uma oportunidade aqui de tratar desse tema, né? Porque lá em Apocalipse, como o texto que eu li, a Bíblia fala que Cristo Jesus, ele vai estabelecer um período milenar, onde vai reinar com os seus fiéis no céu durante 1000 anos, e a terra nesse período vai estar vazia. Mas é importante a gente nos desdobrarmos nesse assunto, explorar a palavra. E como de costume, pastor, a gente sempre segue aqui as perguntas da nossa lição bíblica. Sim. Eu vou fazendo as perguntas, mas fique à vontade, tá bom, pastor? Para me interromper, para fugir aqui necessariamente das perguntas que são pautadas. Vai aparecer pessoal de casa aqui, as perguntas, e o pastor Leuton vai respondendo uma a uma. A primeira pergunta, pastor, a gente fala aqui sobre a visão amilenista, né? E pós-milenista. Explique a visão amilenista e pós-milenistas e quais são os seus problemas. Então, já expliquei o que a Bíblia fala, Jesus volta, o povo que se chama pelo seu nome vai para o céu, fica 1000 anos lá, mas tem diferentes interpretações. Sim. E as correntes aqui são apresentadas como correntes da visão amilenista e da visão pós-milenista. Fala pra gente o que é isso e quais são os problemas desse negócio aqui, meu irmão. Ok, vamos lá. Você que está nos acompanhando, de repente, se não sabe na Escritura Sagrada aonde se trata sobre o tema do milênio, nós estamos falando aqui de um tema que está presente em Apocalipse 20, né? O pastor Wilbert citou, né? De repente, uma pessoa que está chegando à fé, que ainda não tem todo o contexto a respeito desse tema. Então é Apocalipse capítulo 20, já é no finalzinho da Bíblia Sagrada. Nós temos essa expressão e esse tempo que aparece lá onde os crentes reinarão com o Senhor Jesus. Bom, para os amilenistas, se você está nos acompanhando, se por um acaso você tem a sua lição em mãos, tem uma novidade nessa lição, né, na página 86 e 87, se você acessar aí a sua lição bíblica, você vai perceber que tem uma tabela. Nós fizemos uma tabela didática para ilustrar melhor o que pensa cada grupo, né, que acredita no milênio. Então, o amilenismo, que é o primeiro mencionado aqui, os amilenistas, que são a maioria dos reformadores, eles não acreditam no milênio literal. Para eles, o milênio é simbólico. Então, não existirá um período de 1000 anos. O milênio começou na cruz. Para eles, na cruz, Jesus prendeu Satanás. A prisão de Satanás é a derrota que ele sofreu de Jesus na cruz do Calvário. Então, desde a cruz do Calvário, a atividade dele foi restringida. E desde lá, como Jesus veio para trazer o seu reino, os salvos já estão reinando com Cristo porque são cidadãos do reino dos céus. Então, para eles, o milênio está acontecendo agora. Já estamos há quase 2000 anos vivendo no milênio, né? Então, essa é a ideia do amilenismo. É um milênio simbólico, não literal, que já está acontecendo. Por isso vem a letra A, né? O antimilenismo. Não existe o milênio, literalmente falando. Isso, né? Exatamente. Não existe um milênio literal. É até interessante que alguns proponentes do amilenismo falam que o nome que escolheram para a tese deles é ruim, né? Porque passa a impressão que eles não creem em milênio. Sim, porque é a ideia da palavra. É a ideia da palavra, amilenismo. Só que não é que eles não creem em milênio, eles só não creem no milênio literal. Eles creem no milênio, só que para eles o milênio é simbólico. O milênio é algo que já está acontecendo, né? Os problemas dessa visão é que, olhando para o Apocalipse, parece muito claro que o milênio vai ser algo
literal. Tem muitos eventos mencionados ali que são eventos literais, como a ressurreição dos justos, por exemplo, a ressurreição dos ímpios, que está tudo envolvido ali no texto a respeito do milênio. A própria prisão de Satanás, Apocalipse 20 fala que quem prende Satanás é um anjo e não Jesus, como é defendido na visão amilenista. Então, enfim, tem alguns problemas essa visão. Não dá para defendê-la à luz de Apocalipse capítulo 20. Parece que é um pouco forçado essa ideia de que o milênio não existe, que é só simbólico, né? Sim. Já a visão pós-milenista, os defensores dessa visão, que são poucos hoje, né, ela foi perdendo um pouco a força, porque os defensores dela defendem que Jesus só vai voltar a essa terra depois do milênio, por isso que é pós-milenista, né? Ele só vem depois do milênio. O que seria o milênio? Para eles, o milênio é o seguinte: à medida que os cristãos pregam o evangelho mundo afora e as pessoas vão se convertendo a Cristo Jesus, e os cristãos vão se multiplicando sobre a terra, o mundo vai se tornar um lugar melhor. A sociedade vai se tornar uma sociedade cada vez melhor. Nós vamos viver um período áureo de paz e justiça nessa terra com a pregação do evangelho de Jesus. Então isso é o milênio. E aí Jesus vai voltar depois desse período, né? Aí as guerras mundiais e as guerras que estão acontecendo até no nosso tempo, elas acabam jogando um balde de água fria nessa visão, que é uma visão assim bem otimista da história, né? Que as coisas vão ficar melhor, porque a impressão que a gente tem olhando para a Bíblia, e esse é o problema dessa visão, é que a tendência é que as coisas piorem cada vez mais. As coisas vão piorar quanto mais se aproxima a volta de Jesus, e não melhorar. Então o pós-milenismo apresenta uma visão muito otimista para a história que não é bíblica. A própria grande tribulação, que foi um dos temas que a gente abordou aqui algumas semanas atrás, ela contraria essa tese, né? Sim. Porque se próximo à volta de Jesus vai ter uma tribulação que nunca se houve na face da terra, como é que você pode caminhar por essa linha de raciocínio, né? Isso, exatamente. Então faz pouco sentido, né? Biblicamente, principalmente olhando os textos escatológicos, as coisas vão piorar quanto mais se aproximar a volta do Senhor Jesus. O outro problema do pós-milenismo é que não há espaço nele para os crentes irem para o céu, né? Passarem um tempo no céu. Nós temos promessas na Bíblia de nós sermos arrebatados e de nós irmos para a casa do Pai. Então no pós-milenismo não tem isso, porque depois desse milênio Jesus volta e ele já volta para ficar aqui na Terra, estabelecer o seu reino, o seu reino aqui na Terra. Então não faz muito sentido, pastor, nem o amilenismo e nem o pós-milenismo. Né? Nessa linha, pastor, então, seguindo a didática da lição, a segunda pergunta fala sobre os dois tipos de visões pré-milenistas, né? Que é uma outra classificação aqui de segmento teológico sobre o tema, né? Então, por favor, explica para a gente as duas visões pré-milenistas. Nós ouvimos você falar sobre o amilenismo, sobre o pós-milenismo, e tem o pré-milenismo. O que é o pré-milenismo e quais são as duas visões nessa linha? Ok. Como o próprio nome diz, pré-milenismo, a ideia aqui é que Jesus virá antes do milênio. No pós-milenismo ele vem depois do milênio, é entendido como esse período de paz na Terra. No pré-milenismo, primeiro acontece a vinda de Jesus e aí depois inicia-se o milênio. Até aí tranquilo, é como nós cremos também. Sim. Como nós vamos ver daqui a pouco, nós somos pré-milenistas em algum sentido. Sim. Porque para nós primeiro Jesus vem, depois começa o milênio. Mas as visões pré-milenistas que existem, que é o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, que a lição até apresenta, elas defendem o seguinte: no pré-milenismo histórico, Jesus vem e o reino milenar de Cristo será inaugurado na Terra. Ele vem para estabelecer o seu reino aqui na Terra. E durante o reino milenar de Cristo aqui na Terra, os salvos vão reinar com Cristo nessa terra e aí vai ser estabelecido um reino de paz e de justiça aqui nessa terra, e nós continuaremos tendo a presença de ímpios aqui nessa terra, porque eles não vão morrer com a volta do Senhor Jesus, eles vão continuar vivos, eles não serão enganados por Satanás, porque na visão deles
Satanás é preso no início do milênio para não enganar as nações, e esses ímpios continuam espalhados mundo afora, e eles vão conviver pacificamente com os cristãos. Então você continua tendo ímpios vivendo aqui na Terra junto com os cristãos, e esse reino milenar de Cristo é estabelecido na Terra. Sem qualquer influência espiritual nessa linha que você está explicando? Sem qualquer influência espiritual, porque Jesus vai estabelecer o seu reino e eles vão viver pacificamente, né, amistosamente, não vão se converter, mas vão viver tranquilamente para visualizar, né, o reino de Cristo sendo implantado aqui. O problema dessa visão é que é muito claro no Apocalipse que quando Jesus vem, Apocalipse 19, todos os ímpios são mortos pela espada que sai da boca daquele cavaleiro branco que está vindo. O próprio anticristo e falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. Então é muito claro na Bíblia a morte dos ímpios por ocasião da volta do Senhor Jesus. Então é estranho pensar Jesus vindo para estabelecer seu reino e os ímpios permanecendo, né, a terra cheia de ímpios, né? E outra coisa, o milênio aqui na terra, né? E de novo, né, onde nós vamos colocar João 14, quando Jesus disse que eu venho e vos levarei para que onde eu estou, vocês também estejam, né? E Jesus disse que estaria indo para a casa do Pai. A fala de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4 também, que nós estaríamos para sempre com Ele, que nós seremos arrebatados para nos encontrar com Ele. Apocalipse 11 também fala desse arrebatamento. Onde a gente encaixa no pré-milenismo na Terra, as promessas do céu, as promessas de morarmos no céu em algum momento, né? Então parece fazer pouco sentido essa ideia, né? O pré-milenismo dispensacionalista, ele basicamente tem muita coisa em comum do pré-milenismo histórico. A diferença é que os dispensacionalistas defendem um arrebatamento secreto da igreja antes de iniciar a grande tribulação. Então, antes de começar a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Todos os salvos vão ser levados com Cristo, vão para o céu. Teve um filme, inclusive, né? É muito conhecido, chamado Deixados para Trás. Sim. Que fazia esse desenho da história, né? Exatamente. É um filme que cristãos são arrebatados, né? Carros ficam desgovernados, né? Some ali o caixa do supermercado, enfim. A ideia do arrebatamento secreto, que Jesus vem para a igreja secretamente. Aí passa a grande tribulação e aí Cristo vem com a igreja. Ele vem com a igreja do céu. A igreja passa esse período no céu, aí que é o período aqui da grande tribulação, e aí a igreja volta com o Senhor Jesus Cristo. Durante a grande tribulação, pessoas vão se converter a Cristo, né? Para eles, durante a grande tribulação, tem conversão. Os judeus vão se converter a Cristo e tal. Então os redimidos vêm, e aí Jesus vai estabelecer o reino milenar dele. O reino milenar dele vai ser na terra também. Nós continuaremos tendo ímpios na terra, e nós vamos ter na terra também dois tipos de salvos. Os salvos que já foram glorificados, porque foram arrebatados, e já foram para o céu com Cristo, já foram glorificados ali, e os salvos que se converteram durante a grande tribulação, que só serão glorificados depois do milênio. Então você vai ter dois tipos de salvos na terra também. Enfim, é uma visão um tanto quanto complicada, que parece também não fazer jus ao que diz Apocalipse capítulo 20. É difícil conciliar, né, esse pré-milenismo dispensacionalista, né? Muito difícil, né? É muito difícil, até porque, para pegar um dos pontos principais deles, aqui é a ideia do arrebatamento secreto. Nós não temos na Escritura Sagrada nenhum texto que diga isso, né? A vinda de Jesus é literal. Todo olho verá. É muito complicado assim como defender. O relâmpago sai do Ocidente, aparece no Oriente, e assim será a vinda do Filho do Homem, né? Todos o verão, né? Até mesmo aqueles que o transpassaram. Isso, todos o verão. Então, é muito difícil. E aí, a ideia de um milênio na Terra também parece que não faz jus ao que Apocalipse 20 diz. Lá, os que estão reinando com Cristo, eles são vistos em tronos, né? O Apocalipse 20 fala de tronos. No livro do Apocalipse, o lugar de trono sempre é no céu. Sim. Então, o milênio, ele será no céu. Então, essa ideia de um milênio na Terra parece muito estranha. Muito bem, pastor. Daí vem a maneira que a gente crê, né? Uhum. A Igreja Adventista da Promessa, ela tem o seu dogma a respeito desse assunto. O que nós somos, pastor? Nitidamente não somos amilenista. Não. Não somos pós-milenistas. Parece
que nós temos uma semelhança com o pré-milenismo. Uhum. Mas você aqui, na lição bíblica, como você é o responsável pela mesma, fez questão de fazer uma tabela, que não tem a lição, precisa tentar adquirir aí junto à editora. Aí tem uma tabela onde nós somos classificados no pré-milenismo, mas de maneira diferente, né, pastor? Se você puder explicar para a gente, né? A terceira pergunta, como a Igreja Adventista da Promessa se posiciona sobre a doutrina do milênio? Por favor. Ok. Então, é o que você disse mesmo, nós somos pré-milenistas, só que nós precisamos abrir uma coluna na tabela para explicar a diferença do nosso pré-milenismo, para não haver confusão. Porque se você diz no meio teológico, acadêmico, até cristão mesmo, por gente que gosta de estudar a Bíblia, se você chega simplesmente dizendo nós somos pré-milenistas, já as pessoas que conhecem o pré-milenismo histórico ou dispensacionalista já vão fazer a conexão. Opa! E vou perguntar qual dos dois, né? E aí, dispensacionalista ou histórico? Isso, é dispensacionalista ou histórica, exatamente. Como nós somos uma igreja de natureza avivada, carismática, né, junto ali com o pentecostalismo clássico, a chance se a gente só disser pré-milenismo, de nos colocarem como dispensacionalistas é grande. Sim. Porque os pentecostais, historicamente, são dispensacionalistas, né? Querem arrebatamento secreto e tudo mais. Então, por isso a gente fez questão de colocar pré-milenismo promessista, porque nós somos pré-milenistas, mas há diferenças no nosso pré-milenismo. Sim. E que diferenças são essas? Principalmente porque nós acreditamos que o milênio é no céu. Né? O milênio não será na terra, o milênio será no céu. Jesus vem para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, e ele nos levará com ele. Nós seremos arrebatados e nós vamos passar o milênio com Jesus no céu. A impressão que eu tenho é que o milênio, ele é como se fosse a festa de casamento. Show. Porque você tem a ideia do noivado e do casamento que vai acontecer entre o noivo e a noiva, e no casamento judaico, quando o casamento acontecia, você tinha uma semana de festa. Então, é isso, vem o casamento, parece que o milênio no céu é como se fosse essa festa. Terminou a festa, aí nós vamos retornar para a terra, porque a eternidade, na era eternal, será aqui. Mas o milênio é no céu. E o que acontece no começo do milênio? Apocalipse 20 diz que Satanás é preso, né? O diabo, Satanás, ele é amarrado por 1000 anos. Onde é essa prisão de Satanás? A prisão de Satanás, segundo nós cremos, ela acontece na terra. Por que na terra? Porque os salvos a essa altura estarão no céu, né? Nós vamos viver o milênio no céu, e os ímpios, todos eles serão mortos por ocasião da vinda de Jesus. Então, se a gente olhar as descrições ali da vinda de Jesus, há terremotos no mundo todo, as cidades se desmoronam, pedras caem do céu sobre a terra, há uma taça que é derramada no ar. Então, assim, todos os ímpios são mortos. Essa terra aqui vai ficar um cenário caótico de desolação. É um cenário caótico mesmo. E não vai ter nenhum ser humano aqui mais, porque os ímpios estão mortos e os salvos subiram com Cristo. Então, essa é a prisão de Satanás. Ele não tem ninguém para tentar. E o fim do milênio? O fim do milênio depois dos 1000 anos, o Apocalipse 20 diz que os outros mortos, né, ou seja, os ímpios, aqueles que não haviam revivido no início do milênio, porque no início do milênio os mortos que revivem são apenas os justos. Os outros mortos revivem, que são os ímpios. Então todos os ímpios ressuscitam no final do milênio para encarar o juízo final, e aí sim Satanás agora terá a oportunidade para tentá-los novamente. Aí termina a prisão de Satanás. Né? Sim, só que aí nós já vamos entrar nos capítulos finais da história ali mesmo, do juízo final, que eu acho que é até tema de outra lição, como vai se dar isso, né? Mas enfim, é assim que a gente defende o milênio, né? Nós somos pré-milenistas, mas é um pré-milenista promessista, que defende que o milênio é no céu e que a prisão de Satanás é aqui na terra sem ter ninguém para tentar. Então, para seguir uma didática das lições anteriores da lição de hoje, vai surgir a grande tribulação, pouco antes da volta de Jesus. Né? Os crentes que estão vivos passam por essa tribulação. Sim. Assim também como os ímpios que estão vivos passam por essa tribulação. Em dado momento, Jesus aparece no céu. Os ímpios que estão vivos, eles morrem. Os ímpios que morreram antes continuam mortos. Sim. Os santos que estão vivos, eles são arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados porque dormiram no Senhor. Exatamente. Aí ressuscitam com corpos transformados. É como diz 1
1 aos Tessalonicenses capítulo 4, eles são arrebatados, juntamente para ficarem perto do Senhor, e ficam 1000 anos no céu. Até aí, ok. É isso. A terra vazia, Satanás não tem esse acesso ao céu, ele não pode tentar ninguém, então ele fica aqui entediado. 1000 anos de tédio, pastor? Isso, exatamente. Mais 1000 ou anos menos de tédio, isso, né? Essa junto com seus palavra é minha, demônios. né? É. A doutrina do entendimento do diabo, né? A palavra é minha. Pastor, então assim, ok, está muito claro. A gente vai aqui para a quarta pergunta, que nos diz o seguinte: o que significa dizer que os santos reinaram com Cristo? Quais serão as atividades deles? Podemos dizer que o milênio será um tempo de festa? Então tem 3 perguntas, aí tem uma referência, se você quiser também ler algum desses versículos aqui para poder colaborar com sua resposta. Apocalipse 19, versículo 4 a 9, se achar que algum desses textos vai contribuir, fica à vontade. Ok, eu vou ler sim esse Apocalipse 19, que é um texto importante. 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Eles estão louvando a Deus e celebrando porque a Babilônia foi destruída, né? A Babilônia caiu, né? O sistema mundano colapsou, porque agora está chegando a hora da volta de Jesus. O capítulo 19 vai narrar a vinda de Jesus. Aí o texto diz: Também ouvi uma voz como de grande multidão, como o som de muitas águas, e fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso já reina. Alegremo-nos e exultemos, e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, e a noiva já está preparada. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Bem-aventurados que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Maravilha. Então é um texto muito bonito, é um texto que tem uma mensagem muito importante. Até romântico, né? Essa parte final aí, né? É até romântico, porque apresenta esse momento, o momento do casamento. Então, a vinda de Jesus é apresentada como com as imagens do casamento judaico. É aquele momento em que o noivo vinha até a casa da noiva para levá-la para sua casa. Porque era isso que acontecia no casamento judaico. Ele vinha até a casa da noiva e aí eles iam numa procissão até a casa dele, onde o casamento se consumaria e teria 7 dias de festa. Então é assim que é apresentada a vinda de Jesus, esse casamento, a noiva preparada, e aí na sequência a gente tem a descrição de Jesus voltando. Então, por isso que eu disse anteriormente que a impressão que eu tenho é que o milênio é a festa. Milênios é esse período de celebração e de júbilo no céu, pelo casamento, pelo encontro com Cristo. Eu imagino que isso vai ser um tempo de muita festa, né? Esse tempo no céu, esse tempo diante de Deus, né? Reinando com o Senhor ali no céu, né? Depois de todas as lutas, depois de tudo que os salvos passaram aqui, viver esse período de 1000 anos no céu. Com seus corpos transformados, né? Totalmente revigorados, com uma compreensão diferente da vida, né? Sem ter que enfrentar qualquer tipo de lamento, sofrimento ou dor. Então ali no céu é um festão. Isso. É uma espécie de diplomação, né, pastor? Ali os salvos estão sendo apresentados uns aos outros. Isso. E se preparando, inclusive, para retornar e viver permanentemente na Terra. Na Terra. Porque aí está aí, pastor, uma coisa legal da gente esclarecer para quem nos assiste, né? O céu, segundo a Bíblia, não é nossa morada permanente. Né? Surge essa ideia de que o céu é a morada permanente, mas não é. Correto, pastor? Isso, correto. Nós vamos passar um período no céu. É esse período de 1000 anos. Alguém pode dizer: puxa, mas 1000 anos é muito tempo. Sim, mas se comparado com a eternidade, é pequeno, né? Se comparado com a eternidade. Então nós vamos viver a eternidade na Terra. O nosso lar permanente é aqui, essa Terra restaurada. Novos céus, nova esses Terra. 1000 anos no céu, se tratando de Deus, Deus é especialista em nos apresentar novidades. Eu acho que ainda é pouco para a gente conhecer as belezas do céu, né? 1000 anos, né? Isso, exatamente. A gente tem muita coisa boa para experimentar no céu. E depois Deus traz a gente para a Terra. Aí sim, próximas lições vai falar sobre isso. Satanás será destruído, a Terra será purificada e a gente viverá para sempre aqui nesse nosso lar, né? Exatamente. Pastor, quarta pergunta, ok? Só um detalhe aqui. A lição também menciona aqui o fato dos salvos se assentarem em tronos para julgar as tribos de Israel, para julgar o mundo que rejeitou o Messias e para julgar até os anjos rebeldes. Então você tem vários textos bíblicos que falam de atividades dos salvos participando de julgamentos.
A impressão que a gente tem é que o momento histórico em que isso acontecerá é durante o milênio. Todos esses julgamentos, eles têm um lugar durante o milênio, né? Então é um tipo de atividade também da qual os salvos se envolverão durante os 1000 anos no céu. Muito bem, pastor. Pastor, muito bem explicado, né? Nós somos pré-milenistas promessistas. Isso. Né? Pré-milenistas promessistas. Importante, né? Não é um termo muito comum. Eu acho que é uma novidade aqui apresentada na lição, embora a doutrina não seja uma novidade, sim. Mas acho que essa terminologia ela precisa ser adotada por nós, né? Nós somos pré-milenistas promessistas. Eu, quando estava estudando a lição, eu gostei, viu? Legal. O milênio é real, então alegre-se. São duas aplicações que eu gostaria que você comentasse para a gente. Ok. Então, assim como uma noiva se prepara para o casamento, que nós também nos engajemos aqui para estarmos preparados para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? Nos empenhando cada vez mais em santidade, no temor a Deus, nas práticas devocionais, né? Nós que um dia já fomos salvos, Sim. Né? Já recebemos a nossa salvação por graça, então nos empenhemos para fazer a vontade de Deus, para glorificar a Deus, né? Aqui o texto fala, foi-lhe permitido vestir de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são as obras justas dos santos, né? Então, a roupa que nós nos apresentaremos diante de Jesus são as nossas obras. Então, é importante a gente pensar nisso. Como que está essa minha roupa? Porque a roupa que a gente vai estar vestido quando Jesus voltar são as nossas obras. É óbvio que o texto fala que foi-lhe dado de vestir, porque até mesmo no exercício de viver a santificação, nós fazemos isso confiados em Deus, não confiados em nós mesmos. Sim, é pela graça, né? É pela graça. Então, a gente vive a santificação pela graça também, né? Foi-lhe dado. É Deus que nos ajuda no processo de santificação, né? Não é a gente que agora faz valer por nós mesmos, né? Não, nós também temos a nossa parte, mas Deus nos ajuda. Temos essa parceria. Isso, exatamente, na santificação. Então, preparemos-nos e alegremos-nos, né? E deve ser motivo de muita alegria para nós saber que esse dia vai chegar, que um dia nós estaremos diante de Jesus. Então, a ovelha que eu cuidei, que tinha medo de ler Apocalipse, não precisava estar com esse pavor, né? Não. Ela pode esperar com alegria, pastor? Pode esperar com alegria, com toda certeza. Pode divulgar para todo mundo aí que vai chegar o dia do casamento com o noivo e ela vai viver uma festa de 1000 anos, né, com Cristo Jesus lá no céu. Então, aguardemos isso com expectativa, né? Faça esse exercício, né, de tentar imaginar como será bom estar diante de Jesus e o que você vai dizer para Ele, né? Como você espera viver esse período com Ele de 1000 anos ali no céu. Muito bem, pastor. Excelente, pastor. Suas explicações com certeza nos edificaram bastante. Então eu gostaria de pedir a gentileza para você orar pelo pessoal de casa, para que essas palavras que foram reproduzidas encontrem guarida no coração deles. A gente está aqui levando instrução, mas o efeito da palavra de Deus é lá no coração de quem está nos ouvindo. Deus pode transformar vidas, Deus pode fazer vidas se renderem. Tem muita gente nos assistindo. Eu sei que sua oração, usada pelo Espírito Santo, juntamente com as palavras que foram comentadas, vai poder ajudar bastante gente, pastor. Amém. Por favor. Amém. Vamos orar assim, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por esse período de estudo, meu Pai. Hoje estudamos sobre a doutrina bíblica do milênio, meu Pai. Apesar de apresentarmos aqui algumas doutrinas específicas, alguns pontos de vista a respeito desse tema, meu Deus, é sempre importante nós nos lembrarmos, nós estamos lidando com a Tua Palavra, que é viva e eficaz, a Tua Palavra que foi escrita para nós, teus filhos, e a gente suplica para Ti, meu Deus, que a Tua Palavra sempre fale ao nosso coração, e especialmente um tema como esse, que a Tua Palavra ela continue trazendo esperança para o nosso coração, meu Pai. No nome de Cristo Jesus, se nós tivermos pessoas nos assistindo agora, que estão enfrentando dificuldades, que estão enfrentando problemas, que estão desanimadas na sua caminhada, meu Deus, que esses temas escatológicos sirvam para encher esse teu filho e essa tua filha
de esperança, de confiança, de que tudo terminará bem, porque o Senhor Jesus está voltando para buscar o seu povo, para redimir o seu povo de maneira plena. Oramos agradecidos por Ti, meu Deus, no nome de Cristo. Amém. Amém, pastor Eleilton, muito obrigado novamente. Amém. Obrigado aí por cuidar da parte de literatura da igreja, que Deus ilumine você, os colaboradores. Amém. Obrigado por ter vindo aqui participar da Escola Bíblica Especial. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém. Você de casa, antes da gente terminar, como de costume, tem um desafio que eu gostaria que você assistisse, uma palavra interessante que você vai receber agora. Você já pensou em participar de uma festa com a duração de 1000 anos? Nossa, é muito tempo, né? Mas a Bíblia diz que a gente vai participar de uma festa que durará 1000 anos. Nós estamos falando do milênio, né? Serão 1000 anos de celebração. É o casamento da igreja com Cristo. E esse casamento será, assim, celebrado, festejado durante todo esse período. E a gente sabe o quanto que é gostoso, prazeroso participar de um casamento, né? Da celebração de um casamento. Então, imagine como não será esse evento. Então, a Bíblia diz que isso vai acontecer. Nós vamos passar 1000 anos reinando com Cristo, celebrando as bodas do Cordeiro. Então, o seu desafio é estar com os pés no chão e os olhos no céu, né? Então, com os pés no chão aqui se preparando para esse evento, para esse glorioso dia, né? Sem perder de vista a nossa salvação. E aqueles que ainda não sabem dessa festa, não receber este convite, que tal você convidar amigos, parentes, pessoas que ainda não fizeram a decisão ao lado de Cristo para participarem desse evento? Será glorioso, será perfeito, tudo perfeito, será tremendo fazer parte dessa festa. 1000 anos celebrando com o Senhor. Pois bem, meus irmãos, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de fazer os seus comentários. A sua participação nos ajuda muito para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Semana que vem, nesse mesmo horário, a Escola Bíblica Especial estará aqui na TV Viva Promessa, contando com a sua participação.